para pedir que o Senhor abra o nosso coração, Senhor. Sensibilize o nosso coração à Tua voz. Livra-nos, Senhor, de essa semente cair, Senhor, num terreno que não vá produzir, que não vá frutificar. Nosso coração é terreno fértil. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade a falar ao nosso coração. Que o Senhor seja livre para tocar e fazer aquilo que o Senhor preparou para esse momento. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Amém, irmãos. Nessa tarde, iniciozinho de noite, nós vamos falar de algo que estava faltando falar. É algo que é simples, mas é profundo. E nós vamos começar a falar bastante sobre uma palavrinha que estava meio adormecida no nosso meio, chamada discipulado. Só que o discipulado ao qual nós entendemos é diferente daquilo que nós vínhamos praticando. É um discipulado, na verdade, verdadeiro, um discipulado que vai tocar a vida do irmão ao qual nós estamos juntos, um discipulado que tem que transmitir Jesus. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós estamos discipulando algumas pessoas e nós estamos levantando discípulos para nós, mas está errado. O verdadeiro discipulado, ele levanta discípulos para Jesus. Nós não trazemos discípulos para nós criamos, edificamos discípulos para Cristo. Amém? Mas só que antes de discipular alguém, antes de falar de discipulado, nós precisamos entender que existe algo que precisa acontecer na nossa vida. Porque eu só consigo transmitir aquilo que eu tenho. E se eu não tenho o verdadeiro propósito, se eu não tenho a verdadeira concepção do que é realmente Cristo na minha vida, não tenho como edificar a vida do meu irmão ou transferir vida para ele se eu mesmo não tenho. Então, antes de discipular alguém, nós precisamos entender o que é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então, o título da palavra de hoje é Vivendo com um Propósito. Mas a base de tudo está aqui em Filipenses, capítulo 1, verso 21 até o 26. Eu estou na Almeida Revista e Atualizada, para que nós possamos ler a mesma tradução. E diz assim, Filipenses 1, a partir do 21. Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode repetir isso aqui? Diga assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Preste atenção no que você está falando. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Amém? Você crê nisso? Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Você pode dizer amém, ou você acha que não é isso? Só que pastor, é amém, mas ainda tem que ter um tempinho até eu ir para lá. Amém? Ninguém quer falar amém, né? Continuando aqui. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e o vosso gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém, irmãos? Isso aqui Paulo está falando. Como eu disse, hoje eu quero falar com você sobre um assunto que é muito simples de se falar, um assunto que nós realmente deveríamos falar constantemente. É simples, mas é um assunto muito profundo de se viver.
De se falar é fácil, mas para viver é algo profundo. E isso chama-se cumprir o propósito de Deus. Nós sempre falamos que as bênçãos do Senhor estão no caminho do cumprimento do propósito de Deus. Tudo que Deus tem para a nossa vida, tudo que Deus tem para realizar na nossa vida, está no caminho do cumprimento do propósito de Deus. Amém? Muitas pessoas pensam que propósito é algo de realização pessoal. Então, assim, eu tenho o propósito de me formar, e você é um ótimo profissional. Isso aqui é um propósito, não é? As pessoas focam nesse propósito. Tem gente que acha que o propósito é uma conquista. Eu quero comprar minha casa, é um propósito. Tem gente que acha que o chamado ministerial é um propósito. Eu fui chamado, eu vou ser missionário, eu vou ser pastor, eu vou ser evangelista, sei lá. Mas tem gente que acha que o ministério é um propósito. Ou uma porta que se abre, também é um propósito. Mas, irmãos, o que eu quero que você entenda, que biblicamente propósito começa em um lugar muito mais profundo. Por isso que nós, antes de falarmos de discipulado, nós precisamos entender qual o propósito para a nossa vida. Então, como começa nesse lugar mais profundo? Começa quando Cristo deixa de ser apenas um acessório na sua vida e passa a ser o centro. Porque por muitos, Cristo é só um acessório, que quando eu estou com um problema, eu vou lá e chamo por Ele. Eu oro quando eu preciso. Mas eu quero que você entenda que propósito é tirar Cristo de ser o periférico e colocar Ele no centro. Essa é a base de tudo, é isso que nós queremos conversar. Por isso que o versículo principal que vai nortear aqui a nossa ministração é o versículo de Filipenses 1, 21, onde Paulo fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você já percebeu que essa frase virou jargão de crente? Que fala brincando, né? Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Amém. Mas você sabe o que você está falando? Isso aqui, quando você diz que viver é Cristo, você está declarando algo que é a sua identidade cristã. Quando você fala que viver é Cristo, você está declarando uma identidade. Quando você fala que viver é Cristo, você está falando de uma prioridade. Quando você fala que viver é Cristo, você está falando de um destino. Então é algo muito mais profundo daquilo que nós vivemos. E olha, eu não estou falando de religião aqui não, irmão. Eu estou falando de cristianismo. Porque cristianismo é loucura para aqueles que vivem verdadeiramente. Quem é cristão é doido. Pastor, eu não sou doido não. Sabe por quê? Porque o cristianismo te oferece o oposto do que você busca numa religião. Quando você pede, você vai atrás de uma religião, você vai atrás de um conforto. Você vai atrás de um sustento. Você vai atrás de uma resposta. Mas aí você dá de cara com o cristianismo que te fala assim: olha, se você quiser ganhar, você precisa perder. Isso é doido. Mas se você quiser viver, você precisa morrer. Eu estou te oferecendo o oposto do que você está buscando. Por isso que eu digo que para ser cristão é preciso ser doido. E aí você é chamado de doido pelo mundo. Porque quando você começa a fazer as coisas, quando você começa a expressar Cristo, o mundo acha que as coisas são loucura. Você está me entendendo como é muito mais profundo? Então isso é muito mais do que um jargão de crente. E aí, quando Paulo está falando que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele está simplesmente dizendo: enquanto eu estiver nessa terra, a razão da minha existência é Cristo. Se eu partir, estarei com Cristo. Se eu permanecer, viverei para Cristo. É isso que ele está falando. Aqui está uma pergunta que eu quero começar essa ministração com a pergunta: será que nós também podemos dizer, claro, com verdade no coração, será que nós podemos dizer que para nós o viver é Cristo? Guarda aí,
não responde. Eu quero falar em 3 pontos especiais ou específicos para que nós possamos falar de cumprimento de propósito. Primeiro, porque o cumprimento do propósito de Deus começa quando Cristo ocupa o centro. E aí eu começo a nossa conversa. Ele precisa ocupar o centro. Paulo não declara o viver a Cristo de forma vazia. Ele não está lançando uma palavra para encher o coração dos irmãos que estão recebendo a carta. E ele não está falando por falar, mas ele está falando algo do que ele está vivendo. Ele sabia quem era Jesus. Ele compreendeu quem era Cristo. Entenda o que eu estou falando, meu irmão. Ele entendeu que Cristo não era apenas um mestre. Ele entendeu que Cristo não era simplesmente um exemplo de moral. Porque às vezes nós entendemos assim, Cristo como mestre, Cristo como exemplo de alguém que não peca. Ele compreendeu que Cristo não é só uma ajuda espiritual. Para Paulo, Cristo era tudo. Foi isso que levou ele simplesmente a dizer sim ao ministério oposto daquilo que ele fazia. Ele entendeu que Cristo era tudo na sua vida. E a própria Escritura, irmão, aponta para que exista essa centralidade de Cristo nas nossas vidas. Jesus afirmou nas Escrituras, e afirmou as Escrituras que testificam dele. Em outras palavras, toda a revelação bíblica converge para a pessoa e para a obra de Cristo. Entenda uma coisa. Existem algumas pessoas que dizem que o culto é muito cheio de Cristo, é só Cristo, só Cristo, só Cristo. Isso é até engraçado de ouvir, né? Só Cristo, 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 mas Ele é o centro. É só Ele que importa. É só dele que nós temos que falar. Sabe, irmãos, no Antigo Testamento, você lê o Antigo Testamento, você vê o tempo todo figuração de quem é Cristo. Você lê o Novo Testamento, você vê figuras, sombras de Cristo aparecendo. Você vê a imagem de Cristo expressa no Velho Testamento. Aí quando você vai para o Novo Testamento, nós vemos a revelação clara daquele que veio para cumprir o plano de Deus. Você vê falando de Cristo desde lá de Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, no verso 15, está a primeira profecia da vinda de Cristo, em Gênesis. E o resto do Velho Testamento toda vez que fala, está ali mostrando a sombra de Cristo. E aí o Novo Testamento vem, quando Cristo se manifesta claramente no nosso meio. Efésios capítulo 1, verso 9, diz assim, 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispersação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É bonito, né? Bem eloquente isso, quase que eu não entendo quando eu li isso aqui. Mas só que você para analisar, simplesmente esses versículos estão dizendo que o propósito eterno de Deus é convergir em Cristo todas as coisas, tanto do céu quanto na terra. Simples. Todas as coisas convergem para Cristo. Não há nada que façamos como cristãos que não converge para Ele. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Ser cristão é expressar o caráter de Cristo. Simples, Ele é o centro. É nele que começa tudo e nele termina tudo. Amém, irmãos? Nós precisamos ter isso no nosso coração. Isso significa que Cristo não é um detalhe no plano de Deus. Cristo é o centro do plano.
não é somente um acessório, como nós falamos no começo. Lá em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 13, e vamos até o 19, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. Olha, este quem? Cristo. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele subsiste, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esses versículos são tremendos, irmãos. Paulo aqui apresenta Jesus como imagem do Deus invisível, aquele que por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que para quem todas as coisas existem. Você está sentindo que existe uma centralidade na pessoa de Cristo? Aquele que é antes de tudo e em tudo subsiste. E o texto diz que ele deve ter a primazia em todas as coisas. Você sabe o que é primazia? Ele tem que ter o primeiro lugar em todas as coisas. Preste atenção, irmãos. Ele não é o segundo nem o terceiro. Ele não é uma parte na sua agenda. Quando você tem tempo, você dá para ele. Ele é o lugar principal. Esse é Cristo. Nós estamos falando aqui que o cumprir o propósito de Deus começa quando nós colocamos Cristo no centro da nossa vida. E nós precisamos entender o centro o central dessa mensagem. Sabe, irmãos, a grande questão disso tudo é que muitos querem o propósito de Deus sem dar a Cristo o lugar que a Ele pertence. Muitos falam de propósito, de cumprimento dos planos de Deus. Muitos falam, mas não querem dar a Cristo o lugar que Ele pertence, somente a Ele. Querem direção, mas não querem o senhorio. Não querem a submissão. Querem bênção, mas não querem a rendição diante dele. Querem destinos que são traçados pelo Senhor para a vida de cada um, mas não querem tomar sua cruz. Entenda, meu irmão, o propósito de Deus não se cumpre quando Cristo é tratado como acessório. Não tem como o propósito de Deus se cumprir na nossa vida quando Cristo for meramente um acessório. Se falta Cristo, falta tudo. Isso precisa estar no nosso coração. Nós não podemos cansar de falar de Cristo. Se Cristo não ocupa o centro, o restante pode até parecer organizado por fora, mas está fora do eixo. Por dentro está desorganizado. Por isso, antes de você parar e perguntar qual é mesmo o propósito de Deus para a minha vida, você tem que perguntar qual é o lugar que Cristo ocupa na minha vida.
Essa é a primeira pergunta. A igreja precisa redescobrir a grandeza de Cristo. Se parou de pregar Cristo, começou a pregar-se a centralidade do homem. Começou-se a pregar o suprimento que Cristo pode trazer ao homem. E esqueceram-se da grandeza de Cristo. Nós precisamos redescobrir a grandeza de Cristo nas nossas vidas. Não é apenas saber coisas sobre Jesus, não é ler e saber quem é Jesus pelo que leu, mas é ser tomado pela consciência de quem Ele é verdadeiramente e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Cristo se torna o nosso maior valor. E quando Ele toma o centro da nossa vida, quando Ele torna-se realmente o primeiro em tudo, todas as outras coisas encontram o seu lugar. Isso é incrível, isso é sobrenatural. Quando Ele toma o lugar, as outras coisas começam a encontrar o seu próprio lugar. Quando Ele é o centro. Entenda isso, meu irmão. O que antes parecia indispensável passa a ser secundário diante de Deus, diante de Cristo como centro. O propósito de Deus nasce quando Cristo deixa de ser apenas alguém que invocamos no momento dos nossos problemas e passa a ser aquele por quem vivemos todos os dias. Nós temos falado que nós somos uma igreja intencional. Isso aqui é profetizando para que nós sejamos uma igreja intencional. Fazemos tudo para edificar o reino. Todos os nossos movimentos têm um porquê. É edificar o reino. Isso precisa estar claro nos nossos corações. Então, primeiro, para eu cumprir o propósito de Deus, eu preciso ter Cristo no centro. Segundo ponto é que, para cumprir o propósito de Deus, cumprir esse propósito exige renúncia. Exige sujeição ao senhorio de Jesus. Depois de mostrar a grandeza, de falar da grandeza de Cristo, nós precisamos falar do efeito que esse entendimento tem sobre a nossa vida. Por quê? Porque quando Cristo ocupa o centro, algo precisa morrer em nós. O nosso ego precisa ir para o caixão. Nosso eu precisa ser enterrado. E isso que é o mais difícil. Lá em Gálatas, talvez você também veja isso como um jargão de crente, porque muitos falam da boca para fora. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes você já falou isso? Mas quantas vezes foi verdade? Porque essa declaração, para mim, é uma das declarações mais fortes que existe na palavra de Deus. E quando você abre a boca para dizer que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, você está dizendo que o seu ego foi enterrado. E aí, o que Deus quer é aquilo que é expresso por você. Essa é uma declaração forte. Ela mostra que seguir Jesus não é apenas frequentar o culto, vir bater ponto aqui no domingo, escolher uma placa de igreja para seguir. Ela mostra que isso não é só viver uma vida religiosa. Simplesmente significa entregar o controle a Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 14, quero ler com você 2 versículos. Um fica no verso 27, 14 e 27, está dizendo assim: e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. No verso 33,
Lucas 14, 33, diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe o que significa esses dois versículos? O estabelecimento do padrão do discipulado. O padrão do discipulado está descrito aqui. E, meus irmãos, nunca mudou. Nunca baixou o nível. O padrão foi colocado por Jesus e continua sendo. Se quer ser discípulo, tome a cruz, morra, acabe com seu ego. Quer ser discípulo, negue-se a si mesmo. Quer ser discípulo, simplesmente renuncie a tudo e entregue a sua vida completa ao Senhor. Esse é o padrão do discípulo. Tem um versículo que fala assim, de tomar sua cruz todos os dias. Aí sim, você precisa morrer todos os dias. Quando nós falamos de cruz, nós estamos falando de morte. Ele diz que quem não toma a sua cruz e não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Muitas vezes, irmãos, nós usamos a expressão minha cruz de uma maneira errada. Quantas vezes você fala assim, não, esse vizinho é minha cruz. Ou aquele irmão lá do GC, misericórdia, é minha cruz. Que tipo de expressão você está usando? Porque a minha cruz não quer falar de um problema. Não fala de um empecilho que você tem na vida. Não está falando de uma dificuldade. Não está falando de uma pessoa. Mas quando você olha o contexto bíblico, a cruz é assumir biblicamente uma sentença de morte. Tomar a cruz é decidir morrer. Tomar a cruz quer dizer, a minha velha vida já não me governa mais. É isso que é tomar a cruz. O problema é que às vezes, né, nós estamos ali, nós entregamos nossas vidas, nós morremos lá na cruz, só que aí de repente a mão solta lá do prego da cruz e tá na cara do irmão. Ai, eu tenho que morrer, aí volta. É por isso que fala tomar sua cruz todos os dias. Todos os dias eu preciso morrer. Senão, o velho homem vai botar a mão para fora do túmulo. E as coisas velhas já passaram. Quando eu digo que eu tomei a minha cruz, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez de novo. A cruz fala de renúncia, meu irmão. Fala de autonegação. Fala de deixar de viver para si mesmo e passar a viver para Deus. É isso que fala a cruz. Isso não significa que Deus nos chama para uma vida sem alegria. Esse é o mal, essa é a mentira que o diabo colocou no coração de muitos. Achar que servir a Deus é servir a alguém que vai te deixar triste. Você já viu aquela pergunta capciosa que fala, você quer servir a Deus ou você quer ser feliz? Aí como eu sou um cara muito espiritual, vou dizer, claro, eu quero servir a Deus. Quer dizer que servir a Deus não é ser feliz. Irmãos, a maior liberdade que uma pessoa pode experimentar é deixar de ser escrava de si mesma, para viver debaixo do senhorio de Deus. Quem já bebeu aqui sabe. Bebeu, estou falando por causa própria, tá, irmãos? Bebeu, passou mal, né? Aquela ressaca, botou os bofes para fora e diz assim, nunca mais eu vou beber. Você já ouviu isso? Aí vem um filho do capeta no outro dia e fala assim, não, você não precisa pagar nada, embora. Aí o que faz? Embora, é de graça. Aí diz, se eu quiser parar, eu paro. Olha a mentira do diabo.
Acabou de dizer que nunca mais ia beber. E apareceu, vou. Era assim, irmãos. Sabe o que é isso? Prisão. Não consegue dizer não. Não consegue dizer não, porque é preso, é amarrado. Mas a verdadeira liberdade está aqui. A verdadeira alegria está aqui. O problema da humanidade começou quando o homem decidiu viver independente de Deus. Esse foi o problema. A salvação não é apenas Deus perdoando a rebeldia humana. O não ir para o inferno é só um bônus. A gente acha que, Deus alcançou minha vida, agora eu sou nova criatura, não vou mais para o inferno. Isso é só um bônus. Isso é o mínimo que nós ganhamos, não ir para o inferno. É Deus agindo na nossa vida e restaurando o homem ao seu lugar de obediência e comunhão com Ele. Aí sim, nós temos a liberdade para servir a Deus. Em Romanos capítulo 10, no verso 9, diz assim, talvez você nunca tenha lido, vê se tem isso na sua Bíblia, que eu estou falando você está acreditando. Romanos capítulo 10, verso 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de quê? Do inferno. Que é a primeira coisa que vem. Salvo de nós mesmos. Salvo da ira de Deus. Porque o final e a resposta do pecado é morte. Entenda isso, meu irmão. Fala de confessar Jesus como Senhor. Ele é o Salvador. Mas essa confissão que nós acabamos de ler, que é destacado na Escritura, fala de senhorio, de passar a ser servo daquele ao qual salvou nossa vida. Jesus não veio para tirar apenas a nossa condenação. Ele veio para governar a nossa vida. Muitos dizem, eu quero viver o propósito. Virou também jargão, né? Eu quero viver o propósito. O propósito de Deus na minha vida é isso que eu quero. Mas a confissão que a Escritura fala, ela está falando de senhorio. Eu quero viver debaixo do senhorio do Senhor. É isso, é essa a verdadeira decisão. Jesus veio para governar a nossa vida, irmãos. Mas a pergunta é, você está disposto a deixar Deus mexer nas suas prioridades? Porque muitos acham que Jesus morreu apenas 80% por você. Não, 80% da minha vida é de Deus. Sem, ali, 80% é dele. Os 20%, ele não toca, porque 20% é meu. Existem pessoas que têm guardado algumas coisas, algumas prioridades, que não deixa Deus tocar de jeito nenhum. Então não entregou a vida genuinamente para Ele. A pergunta é essa: você vai deixar Ele mexer nas suas prioridades? Você vai deixar Jesus mexer? Você está disposto a obedecer mesmo quando custar muito caro para você? Você está disposto a perder para ganhar em Cristo? Sim ou não? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer quando nós dizemos que entregamos a nossa vida para Ele. Meu irmão, existe alguma área em que Cristo ainda não tem o primeiro lugar na sua vida? Existe algum lugar que você não permitiu que Cristo toque? Existe alguma vontade na sua vida que tem falado mais alto do que a vontade de Deus? Existe alguma obediência que você tem adiado, que Ele já falou há muito tempo? Existe alguma renúncia que o Espírito Santo já pediu a você,
mas ainda você está negociando com Ele? Você está me entendendo? Você entende aonde eu quero chegar? Para cumprir o propósito, irmãos, existe a necessidade de submeter a sua vida completamente a Ele. Terceiro ponto. Aleluia, pastor, vai terminar. O terceiro ponto: cumprir o propósito de Deus se manifesta nas nossas ações diárias. Preste atenção. Uma vida rendida a Cristo não aparece apenas nas palavras. Isso já saiu de moda, tá, gente? Existe muita coisa acontecendo onde só fala, mas não vive. Fala muito, mas não vive nada. Isso tem nome, desde a época de Cristo. Tinha uma galerinha lá que se chamava de fariseus. Você lembra disso? Fala, mas não faz. Não, você tem que fazer o que eu falo, mas não precisa, fazer o que eu faço. Isso passou. O que mais impressiona a vida das pessoas é como eu vivo. O que mais impressiona, o que muda, o que é testemunho, o que muda a vida verdadeiramente das pessoas que estão ao nosso redor, é como eu vivo. É aquilo que tem dentro de mim. Elas começam a ansiar, não você, mas eles querem aquilo que tem dentro de você. Mas para isso, irmãos, eu preciso viver completamente aquilo que eu falo. Essas ações aparecem na forma de como eu trabalho, de como eu sirvo, de como nós tratamos as pessoas, de como nós reagimos às injustiças e como nós cumprimos as responsabilidades simples. Irmãos, tudo que nós fazemos para Ele. Na semana passada, na ministração do pastor Silvio, nós falamos, foi falado que nós seremos reconhecidos como discípulos quando nós amarmos uns aos outros. Entenda uma coisa, meu irmão. Nós temos que aprender a ver como Deus vê. Nós precisamos realmente aprender a olhar as pessoas como Deus vê as pessoas. Porque se Ele olhasse com os nossos olhos, nós estávamos enrolados. Ele olha de uma maneira diferente, porque existe alguém que intercede por nós lá perto de Deus. Quem é esse alguém? Você lembra? De vez em quando minha esposa canta: meu advogado é o meu Senhor. É Ele que intercede por nós. E quando Deus olha para nós, sabe o que Deus vê? Cristo. Por isso que Ele vê com outros olhos, porque Ele vê Cristo. E nós temos que aprender a olhar as pessoas como Deus olha. Nós precisamos olhar as pessoas e ver Cristo nas pessoas. Amém, irmãos? Lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 23 e 24, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem está servindo. Todo mundo entendeu isso que nós acabamos de ler? Nós fazemos isso no dia a dia? Ótimo. Nós fazemos isso no dia a dia? Sim ou não? Esse versículo ensina que tudo o que fizermos deve ser feito de todo o coração. Tudo. Lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, aqui no prédio da igreja, ou lá no evento da família, onde nós estamos, tudo deve ser feito de todo o coração. Por quê? Porque nós temos que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor.
e não apenas para as pessoas. Isso muda completamente a maneira do nosso viver, irmãos. Quando nós falamos de ação social, nós não estamos fazendo só um serviço para a comunidade. Eles estão precisando demais. Não, nós estamos levando o amor de Cristo para eles, em forma do serviço. Nós estamos olhando aquelas pessoas como pessoas que precisam do serviço de Cristo. E nós estamos servindo essas pessoas o melhor possível, porque nós estamos servindo a Cristo. O discípulo de Jesus não trabalha apenas quando está sendo observado. Ele não serve apenas quando vai receber elogio. Ele não ajuda apenas quando alguém vai reconhecer que ele fez algo. Irmãos, longe de nós isso. Às vezes nós fazemos algo, nós ficamos esperando, o agradecimento. Mas não interessa, porque eu estou fazendo para Cristo. E é dele que vem o agradecimento. É dele que vem o reconhecimento. É dele que vem o prêmio pelo que você está fazendo. Não é a pessoa, não é quem está recebendo o serviço, mas é ele quem nos abençoa, porque nós servimos as pessoas como se estivesse servindo a ele. Imagine uma igreja onde cada pessoa entende que sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, a sua família, as suas responsabilidades diárias são oportunidade de honrar o Senhor. Imagina que Deus te colocou num lugar e ali, cada momento que você faz algo, você está fazendo para honrar o Senhor. Imagina se nós tivéssemos uma igreja com essa consciência. O marido serviria a esposa como se serve a Cristo. A esposa cuidaria do lar e da família como quem honra a Cristo. O profissional trabalharia com excelência, mesmo quando ninguém estivesse vigiando o que ele estivesse fazendo. O líder serviria sem vaidade. Todos fariam simples com alegria. O cristão ajudaria o necessitado, enxergando ali a oportunidade de servir o próprio Senhor. Lá em Mateus capítulo 25, no verso 37, nós vamos ler até o 40, diz assim: então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Nós temos a oportunidade de honrar o Senhor todos os dias na nossa vida, através das pessoas que passam pelos nossos caminhos. Jesus mostra que quando servimos os pequeninos, estamos servindo a Ele. Quem tem consciência do propósito, não está procurando apenas palco, procura fidelidade. Quem tem consciência do propósito, não procura apenas palco, mas procura fidelidade. Você olha para o apóstolo Paulo, você estuda a história do apóstolo Paulo, e você vai ver que ele viveu assim, desse jeito. Lá em Atos, capítulo 20, verso 24. Só uma curiosidade. Quem foi que escreveu Atos? Quem escreveu Atos? E foi esse aí que você está pensando. Quem é? Quem escreveu Atos, irmãos? Aê! Salvou.
Eu estou falando isso porque eu estou falando que Paulo viveu uma vida servindo ao Senhor da maneira que nós estamos falando. Aí eu falo Atos. Paulo escreveu Atos. E não foi Paulo, foi Lucas. Amém. Então, irmãos, lá em Atos capítulo 20, 24, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Ele vivia para Cristo. Ele declara que não considerava a própria vida. Ele queria completar a carreira, ele queria completar o propósito. Ele olhava para o alvo sempre. Essa é a linguagem de quem entendeu o propósito. O que importa é o cumprimento desse propósito. Então, o propósito não é apenas descobrir o que você gosta de fazer. Porque às vezes as pessoas dentro da igreja acham que o propósito é o seguinte: eu sei tocar, então eu vou para o ministério de louvor. Ou fala assim, não sei tocar, então não vou tocar, não vou para o ministério de louvor. Não sei cantar, então não vou realmente para o ministério de louvor. Eu não sei pregar, eu tenho até vergonha de subir ao púlpito. Então ele não vai pregar, então ele não vai fazer isso. Esse não é o propósito dele. Nós muitas vezes pensamos isso, irmão. Então, propósito não é o que você gosta de fazer. Propósito é completar aquilo que recebeu de Deus. Aquilo que Deus deu para você. Aquilo que Deus chamou você para fazer. E pronto. O que Deus nos chamou para fazer? Edificar o seu reino. Até que nós partamos desse lugar. Ou até que Ele volte. Foi para isso que nós fomos chamados. Quem vive para Cristo se torna alguém difícil de parar. Guarde isso no seu coração. Quem vive para Cristo se torna alguém difícil de parar. Ninguém consegue te parar, meu irmão. Porque a força que Cristo te dá vai te fazer continuar perseguindo o alvo. Você pode enfrentar luta, você pode enfrentar oposição, crítica, cansaço, adversidade, mas você continua porque não está vivendo para aplausos. Você está vivendo para Cristo, você está vivendo para obedecer a Cristo. Irmãos, isso foi um achado na minha vida. A maioria dos irmãos sabe que eu voltei a estudar, né? E irmãos, para enfrentar aquele povo é difícil. É um povo que já nasceu, eu acho que com 20% a mais de neurônio do que eu. Porque na hora que está lá, eles sabem até a enzima do cachorro lá, das quantas que eu nunca ouvi falar. E como eles descobriram isso? Eu não li isso. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? Um dia eu estava pensando assim, como é que eu vou me igualar? Como é que eu vou ter o mesmo nível? Aí no ônibus, assim, umas 5 horas da manhã, pescando, lá sentado, Deus fala assim: você não foi colocado ali para se igualar a eles. Tem um propósito de você estar lá. E esse propósito precisa ser cumprido. E não é se igualar a eles. Eu falei, é o que então? Está na cara. Por um tempo eu estou ali, com um propósito, de fazer diferença na vida daqueles ao qual eu vou passar. Esse é o propósito. E o segundo propósito é me formar. Porque aí, com o que eu tenho na mão, aí veio a outra revelação. Você lembra de Ana? Que orava, Ana orava para o quê? Por um filho. E orou por muito tempo, ela era envergonhada. E aí nada de filho, e ela orou por muito tempo por um filho. E aí quando Deus dá o filho, o que ela faz? Ela devolve para Deus o filho. Eu estou lá naquele lugar. Para devolver para o Senhor. Quando Ele me entregar na mão.
aí o meu trabalho vai ser dele 100%. Ou aqui, ou nos ribeirinhos, ou aonde ele me colocar. Porque ele está preparando algo para fazer através da minha vida. O propósito foi entendido. Então eu não preciso me igualar. Eu preciso me formar e fazer diferença na vida daqueles que estão ali. Você me entende, meu irmão? Onde Deus está te colocando é para você fazer diferença. Aonde você pisar, você pode dizer assim, mas o que eu vim fazer aqui? Tem um propósito. Deus quer que você faça diferença. Você precisa entender que o seu propósito é honrar a Deus aonde Ele te colocar. E Ele vai te colocar em lugares que você ainda não imaginou. Porque Ele está preparando você para ser usado poderosamente como instrumento nas mãos dEle. Quem vive para Cristo se torna alguém difícil de separar. A igreja não deve ser conhecida apenas por reuniões. Às vezes as reuniões são tão boas, as músicas são excelentes, né? O que está faltando para nós aqui são luzes, né? Iluminação, para ficar um negócio bonito, desligar tudo aqui, e aí ficar um negócio fumaça, e aí invadir todo esse negócio. É isso que está faltando, né? Não interessa, porque a igreja não é feita só de reuniões. Ela não pode ser conhecida por reuniões. Ela não pode ser conhecida por causa da pregação, que é boa. A igreja precisa ser conhecida porque tem discípulos que se manifestam e expressam Cristo aonde estão, em todas as áreas da sua vida. O propósito de Deus se cumpre quando a nossa vida comum se torna um serviço santo. Sabe, irmãos, não existe dividir a vida pessoal da vida espiritual. A vida pessoal e a espiritual são uma. Você é quem você é aqui e você é quem você é na sua casa, lá no seu trabalho, porque você precisa expressar Cristo em qualquer lugar. Você está me entendendo? Não tem como dividir isso. Não existe área neutra para quem pertence a Deus. Nós somos pessoas intencionais. Nós fazemos parte de uma igreja intencional. Tudo deve ser para Ele, por meio dEle e visando a glória dEle. Quero chamar os irmãos do louvor, só para parecer que está acabando. Para os irmãos ficarem mais tranquilos. E aí, irmãos, eu não quero que você ache essa pregação legal. Eu não quero que você ache essa ministração muito boa para a sua vida. Eu não quero que fique só nisso, porque essa pregação precisa ter uma resposta sua. Essa ministração precisa tocar o seu coração de uma maneira que traga uma resposta. Precisa ser prático. Não basta só admirar a mensagem. E aí, você pode, eu vou te dar uma dica, na verdade. Ter 3 tipos de resposta para essa ministração. Então, primeiramente, você pode pegar, sentar e reavaliar a sua entrega ao senhorio de Deus. Você pode pegar, refletir se Deus é o centro da sua vida verdadeiramente. E aí você pode perguntar para Ele sinceramente: Senhor, governa a minha vida? Senhor, governa minhas decisões? Ou o Senhor só é abençoador dos meus planos? Porque muitas vezes nós fazemos os planos, preparamos tudo e vamos diante de Deus. Olha aqui, Deus abençoa. Irmãos, isso é trágico para a nossa vida. Porque muitas vezes nós procuramos Deus só para abençoar os planos que são nossos, não são dele. Que tipo de ligação Deus tem conosco se o plano não é dele? Você pensa que Deus faz tudo em prol de nós mesmos? Deus sempre trabalhou e sempre vai trabalhar para a edificação do seu reino. Então tudo que acontece na nossa vida, tudo que chega nas nossas mãos, tem um propósito de edificação do reino de Deus. Por isso que muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos, porque quando nós pedimos está fora da edificação do propósito de Deus. Mas nós, quando pedimos e oramos,
e por coisas que estão diretamente ligadas ao propósito, elas vêm às nossas mãos, porque elas vêm para cumprir o propósito de Deus através de nós. Então, primeiro, reavalie, reflita se Deus tem sido o centro, se Cristo tem sido o Senhor da sua vida verdadeiramente. Segundo, comece a fortalecer o entendimento e a consciência da importância de Cristo na sua vida, não como acessório para chamar na hora que precisa, mas como centro, como o guia, como a direção da sua vida. E isso acontece por meio da palavra, irmão, por meio da oração, da meditação, da comunhão com Deus. Quanto mais nós contemplamos a Cristo, mais os falsos centros perdem as forças da nossa vida. Porque às vezes algumas coisas tomam o centro da nossa atenção. Como eu falei para você, o que tinha tomado o centro da minha atenção não era o que Cristo queria para mim. Precisa-se de comunhão, precisa de palavra, precisa de oração. E aí Ele fala com você, porque Ele quer te usar como um instrumento poderoso. E em terceiro lugar, é outra dica: faça uma lista das áreas que precisam ser ajustadas. Faça uma lista das áreas da sua vida que precisa mudar. Talvez sua vida devocional, seu tempo de comunhão com Deus. Isso aí foi um tempo que Deus me puxou o pé também. Porque se eu deixar, eu paro de ler. Que eu já tenho muita coisa para ler. E às vezes me bate o desespero. 3 horas da manhã, eu lendo, eu falo, meu Deus, isso não acaba. E eu durmo, porque eu não consigo mais entender nada. Eu falo, vou dormir, não adianta. E aí, se eu for focar para isso, eu esqueço do meu tempo com Deus. Eu esqueço de ler a palavra, porque eu tenho outras coisas para ler. Então faça uma lista das coisas que precisam ser ajustadas. Se for o seu devocional, se for o seu casamento, se for a sua família, o trabalho, as finanças, o próprio ministério, os relacionamentos, a forma de servir ou a obediência a uma direção específica que Deus já liberou sobre sua vida. Irmãos, longe de mim, eu não quero que você receba essa palavra com desânimo, porque às vezes pode fazer o efeito contrário, né? Você vai refletir e fala assim, mas é muito difícil, como é que eu vou mudar? São tantos anos assim, não dá, não vou dar conta. Deus não está chamando você para condenação, Deus está te chamando para crescimento. Ele quer edificar sua vida, Ele quer te transformar na estatura do varão perfeito. Ele quer transformar sua vida, estruturar sua vida, para poder liberar sobre você aquilo que Ele quer. E com estrutura, você vai ter as mãos e a força suficiente para receber o que Deus tem para derramar sobre você. Porque aí Ele vai saber que você vai cumprir o propósito dEle. E você sabe, a transformação é progressiva. Ninguém nasce perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém se converte e no outro dia vira santo. É mentira quem acha que um dia é alguém que bebe, que faz a farra, que tem a vida desregrada, aí converte, no outro dia ele está com a blusa até aqui, o cabelo lambido de vaca, com a Bíblia aqui debaixo do braço, a paz do Senhor. Engana-se que esse se tornou santo do dia para a noite. Porque a vida é um processo. Eu preciso viver com Deus. Quanto mais eu vivo com Ele, mais eu pareço com Ele. Então é um processo, irmãos. Não se julgue. Não ache que você não tem jeito. Não ache que as pessoas não têm jeito. Quantas vezes nós
repetimos aqui, que nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus de glória em glória. É de pouco em pouco. O importante aqui é não permanecer parado. O importante é você olhar para o alvo. E vai, irmãos, vai nos trancos e barrancos. Só não para. Só não para, porque é isso, você está honrando a Deus. Só não para de fazer. O importante é não parar. Olha, o apóstolo Paulo era o cara. E ele dizia que ele não tinha alcançado tudo ainda, mas que ele olhava e prosseguia para o alvo da soberana vocação que era Cristo. Ele olhava para o alvo e aí ele continuava. O próprio apóstolo Paulo dizia assim, que ele tinha medo de pregar para os outros e eles serem salvos, e ele mesmo se perder. Olha só, o cara. Imagina nós. Deus alcançou a sua vida com propósito, irmãos. Deus alcançou a sua vida com propósito. Olha para você, mas sabe, não se julgue, porque o próprio Jesus não te julgou. Existem pessoas que não se perdoam. Essas pessoas que não se perdoam, que acham que não tem jeito, elas estão se achando mais do que Deus, porque o próprio Deus perdoou, como elas não se perdoam. Isso é simplesmente desprezar a obra da cruz. Essa deve ser a nossa postura, irmãos. A postura do apóstolo Paulo. Eu ainda não cheguei onde devo chegar, mas também não quero permanecer onde eu estou. Eu não sou ainda o que eu deveria ser, mas eu não quero continuar sendo o que eu sou. Eu quero que você feche seus olhos. Por um breve momento você vai refletir. Aonde está Cristo na sua vida? E aí você vai fazer uma pergunta para si mesmo: o que eu preciso mudar? O que eu posso e preciso mudar para que realmente eu possa levantar a voz e dizer: para mim o viver é Cristo? O que precisa ser transformado na sua vida? Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Aleluia. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti,
pé. Fique de pé, vamos orar juntos. Nada eu serei sem ti. Fique de pé, vamos orar juntos. Senhor, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Qual é o seu nível de entrega? Qual é o lugar que Cristo tem ocupado na sua vida? Ele tem sido o centro ou ele tem sido só parte da sua vida? Talvez hoje o Espírito Santo esteja te mostrando áreas que precisam voltar ao governo de Jesus. Talvez ele esteja chamando você a renunciar a algo. Talvez ele esteja te chamando a obedecer a algo, retomar algo que você deixou de lado. Talvez ele esteja te chamando a entregar de uma vez aquilo que ainda estava sendo negociado. Não endureça o seu coração, meu irmão. O propósito de Deus não é cumprido por pessoas perfeitas, mas por pessoas que se rendem a Ele. Ele usa aqueles que desejam e estão disponíveis a serem usados. Eu fiz isso pela manhã. Se não vier ninguém, não tem problema. Mas eu vou repetir: se você quer renovar a sua entrega ao Senhor nessa noite, vem aqui à frente, meu irmão. Se você quer renovar a sua entrega, o seu entregar por completo ao Senhor essa noite, vem aqui à frente, que nós vamos orar juntos com você. Se você quer dizer ao Senhor: Deus, eu renovo a minha entrega ao Senhor, eu renovo, Senhor, a minha vida contigo, eu quero que o Senhor seja o centro de todas as minhas escolhas. Se você quer nessa noite dizer: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero fazer mais a minha vontade, mas quero cumprir a tua vontade, vem aqui à frente, meu irmão, para que nós possamos orar juntos com você. Eu peço para que, se alguém vier aqui à frente, um líder ou alguém que sinta no coração, já venha e coloque as mãos, abrace o irmão. Não permita que ninguém fique só. Que você coloque as suas mãos sobre ele, interceda sobre ele. Hoje é o dia de você dizer ao Senhor: eu quero viver para ti. Eu quero que minha vida, as minhas escolhas, as minhas prioridades, o meu serviço seja para ti. Eu quero pedir a ajuda dos irmãos. Alguém venha, ora aqui com os irmãos. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença É o que me basta. Oh Deus, quem sou eu sem teu amor, oh Senhor. Tua presença é o que me basta. Jesus. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada Eu serei sem ti, Senhor.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou não apenas para existir, mas para viver em Cristo e para Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, não só para não ir para o inferno, mas para viver e expressar o Teu amor, Senhor. Oh Deus, perdoa-nos pelas vezes em que colocamos outras coisas no centro da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, por tratarmos Jesus como mero acessório. Perdoa-nos porque nós esquecemos que o Senhor Jesus é quem governa a nossa vida. Hoje nós queremos restaurar o lugar da primazia de Cristo em nossas vidas. Espírito Santo, revela-nos a grandeza de Jesus. Traz ao nosso conhecimento, Senhor, a verdadeira essência. Nos conduz, Senhor, a uma entrega mais profunda, a uma obediência sincera, a uma vida que honre ao Senhor em tudo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a entregar completamente a nossa vida diante do Senhor. Que a nossa casa, o nosso trabalho, Senhor, o nosso ministério, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes revelem que nós pertencemos ao Senhor. Nós declaramos, Senhor, que não queremos apenas conhecer o propósito, nós queremos cumprir o propósito do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que o renovo venha sobre nós nessa noite. Que o renovo alcance cada um de nós e as nossas famílias. Que a certeza de que o Senhor é o centro de tudo que nós fazemos venha aos nossos corações derramados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, livra-nos, Senhor, de desobedecer à Tua vontade e nos faz instrumentos genuínos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e derrame sobre você a paz que transcende todo o entendimento do homem. Que nada possa tirar a certeza que Ele morreu por você. Em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana cheia do poder sobrenatural do Senhor sobre você, sobre sua casa, sobre o seu trabalho, aonde você estiver, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão, te dê uma semana cheia de poder. Não saia sem falar isso para um irmão. Declare sobre a vida de um irmão, seja a boca do Senhor e diga: sua vida foi separada pelo Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.